Graça e paz, meu irmão, irmã, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus, amém e amém. Quarta-feira, dia 25, é isso? 25 de fevereiro de 2026, mais um dia, graças a Deus, que o Senhor preparou para nós, mais um dia ao qual não sei você, mas eu consagro ele a Deus, porque ele sabe de todas as coisas. E que Deus possa realmente conduzir a minha vida. E eu oro para que Ele conduza a tua também no dia de hoje. Amém? Bora para mais uma mensagem do Senhor aos nossos corações, mais um ensinamento de Jesus para nossas vidas. E o tema de hoje é o seguinte: fale de Jesus. Não importa como, apenas fale. O texto está no Evangelho de João, capítulos do 28 ao 30, depois do 39 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia. Olha que maravilha, né? Continuando a história da mulher samaritana, né? Eu já disse aqui há um tempo atrás a relação entre os judeus e os samaritanos, né? A relação de inimizade entre judeus e samaritanos. Tem aquela passagem do bom samaritano, ao qual tem um homem caído e que duas pessoas, personalidades hebreias, passam por esse homem que é hebreu, judeu, e não o ajudam. E um samaritano, que é inimigo do povo judeu, ele passa e ajuda aquele homem. Os samaritanos e os judeus, eles não se davam, eles eram inimigos, né? E veja aqui, aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus no poço de Jacó, né? Lá de a questão da água, e Jesus se manifesta e se apresenta para ela, né? Como o Senhor, como o Salvador. Aquela mulher cai as vendas dos olhos dela e ela enxerga Jesus e ela entrega a vida dela para Jesus e automaticamente ela testemunha de Jesus para as pessoas. Quer ver, ó? Olha só, ela volta e ela fala: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. E aí, aqui continua: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho. Ou seja, ela falou de Jesus, ela abriu a boca, ela testemunhou de Jesus, né? Do jeito dela. Ela foi lá e falou: Ele disse tudo aquilo que eu tenho feito, né? Tudo aquilo que eu fiz, ele sabe, ele é Deus. E aí o texto continua dizendo aqui para nós que muitos creram, muitos samaritanos creram e ainda insistiram para que Jesus ficasse ali, né? Olha só o que a presença de Jesus faz, né? E aí olha o que termina aqui, eles dizendo, ó, e disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, mas pois nós mesmos o ouvimos e sabemos, ou ouvimos, né? Então, olha só, quando você apresenta Jesus para as pessoas, né? Você testemunha de Jesus, você dá um testemunho, você fala de Jesus para as pessoas vai ter o primeiro impacto de crer,
Uau, o que esse homem é capaz de fazer? E quando as pessoas realmente creem de coração e se entregam, elas passam a vê-lo e ouvi-lo. As pessoas passam a não viver mais da experiência do testemunho de terceiros, mas elas vivem o próprio testemunho. Elas têm a própria experiência. E essa própria experiência vai fazer com que essas pessoas também testemunhem sobre ele. Olha que bola de neve maravilhosa que isso vai gerando. Um testemunho de uma pessoa gera uma fé. Uma fé ao ponto dessa pessoa se entregar verdadeiramente. Ouvir e ver Jesus. E automaticamente não tem como a gente ficar quieto. O Espírito Santo nos impele, nos direciona a testemunhar sobre ele. Então, não pense que falar de Jesus, para falar de Jesus, você precisa ser teólogo, ser pastor, ser isso e aquilo. Não! Para falar de Jesus, você precisa apenas ter boca. Só isso. Só precisa ter boca para abri-la e falar dele para as pessoas. Para que as pessoas também o conheçam como você conheceu, através de um testemunho, através de ouvir o testemunho da palavra. Deixa eu tomar um gole de café. Não fique dentro, o tartaruguinha, não fique dentro do casco por vergonha. Não, não. Só fala. Do seu jeitinho, fala. Fala dele para as pessoas. Porque a palavra, porque o testemunho é poderoso. O testemunho transforma, meu irmão, minha irmã. Testemunho transforma. Então, como você vai falar? Você abre a boca e fala aquilo que Jesus fez na sua vida. E também seja responsável pela graça de Deus, pela transformação e salvação de outros. Porque você vai ter um galardão no céu. Ah, meu irmão, você vai ter um galardão no céu. Quantas pessoas Deus usou você para salvar? Quantas pessoas Deus usou você para salvar? Isso vai fazer diferença, viu? Mas nós precisamos nos entregar. Amém? Você possa abrir a boca e falar de Jesus. Fala, tem gente precisando ouvir. E, e o mundo precisa de gente que fale, que testemunhe. Amém? O mundo não precisa de gente que transmita coisas ruins. Não, não. O mundo precisa de pessoas que transmitam Jesus, que falem de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.